Bom dia, você que nos assiste pelo canal 10 da TV Opes. Bom dia, Jean. Bom dia, Renata. Bom dia, Dulce. Seja muito bem-vinda. Renata. Hoje, no Saúde e Bem-Estar, nós vamos conversar sobre terapias alternativas no combate à dor e ao estresse. O estresse, que é um termo utilizado desde o século XVII, que é a combinação de várias sensações físicas, mentais, emocionais, que resultam em variedades de estímulos, de preocupações, medos, ansiedades, pressões psicológicas, fadiga mental e física. E é pensando nisso que hoje nós vamos tratar sobre yoga e acupuntura, que é uma destas alternativas. Por isso, Dulce, mais uma vez, seja muito bem-vinda e vamos falar um pouco sobre yoga, não é isso? Isso, então. Bom dia também a todos, né? Aqui presentes, ao Jean, Bom dia, a Renata. Namastê, nós usamos muito isso no início de uma prática de yoga e no dia a dia com as pessoas que têm uma certa consciência do que vem a ser o Namastê, né? Que significa eu saúdo aquele maior que tem em cada um. Pois então, fui convidada hoje para falar sobre yoga e saúde. Yoga é uma tecnologia psicossomática milenar, tem seu berço na Índia. Na linha em que eu sigo, em que eu passo para as pessoas, nós seguimos 8 angas, que significa 8 partes, né? A primeira parte desses 8 angas é o puja, né? O puja significa a retribuição ética de energia ao ambiente e às pessoas que estão buscando, ao mestre que está também passando a técnica. Então, o puja é isso, é uma reverência, né? E um agradecimento. Depois do puja, nós vamos para os kriyas, que são as purificações. Para que a gente chegue naquele primeiro degrau do yoga que todo mundo conhece, que são os asanas, aquelas posturas bem lindas, né? Temos que passar por esses 7 angas antes, né? Para depois, então, começarmos a fazer as posturas, que tem que ser com muita lentidão e muita consciência. Dulce, só cortando um pouquinho o teu raciocínio, você falou agora em posições, as posições da yoga são muito difíceis, né? Eu lembro que eu já fui aluna sua de yoga e as primeiras dificuldades era tentar manter a postura e a respiração. E para realizar a yoga, tem que ter a necessidade de você ter uma boa postura e, lógico, e respirar. Claro. Então, o respirar que você fala é um dos angas que eu falei no início dessa sequência que a gente vai falar aqui, até chegar no ponto dessa respiração, porque é aí onde mora o segredo da saúde, tá? E de você dominar-se e não sentir dor, né? Eu digo sempre que a dor vai sempre existir, mas o sofrimento é opcional. Isso. A dor, tem uma frasezinha que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Então, a gente pode, a partir daí, puxar para a dor, né? Então, como a gente está falando de estresse, quando a gente está num alto grau de estresse, é natural a gente se sentir mais cansado, com o corpo mais dolorido. Eu lembro que eu já fiz, Jean, que é especialista em síndrome de burnout, né? Eu já me aplicou até um questionário, acho que há uns 2 anos, né, Jean? Que eu achava que eu não era estressada, diferentemente de hoje. Mas naquela época eu achava que não, que eu era bem tranquila, bem zen. E, para minha surpresa, o meu nível de estresse estava bem alto. Fala um pouquinho, Jean, da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, Renata, seria a cronificação, né, desse estado de estresse. Nós temos hoje uma coisa muito comum. As pessoas entendem o estresse como uma coisa boa, muitas vezes. Estou estressado, estou trabalhando muito. E outras não dão muito valor a isso. E nós temos resistências internas. E à medida que essas resistências vão sendo diminuídas e essa cronificação vai acontecendo, até chegar no estado de doença, né? Então a gente às vezes não dá muito valor a isso. E essas terapias, né, principalmente a yoga, como a Dulce está trazendo para a gente, elas podem ajudar bastante. Que foi justamente após esse teste aplicado que eu pensei em procurar yoga. Então, quando eu procurei a Dulce para praticar yoga, foi justamente quando eu comecei a perceber que eu estava ficando um pouco mais estressada. Então, Dulce, como é que as pessoas chegam até você querendo a prática da yoga? Elas estão mais estressadas? O corpo está mais cansado? Quais são as principais reclamações?
Olha, as pessoas chegam em busca, a maioria chegam curiosos, né, para saber o que é, porque dizem que é muito bom para o corpo, que é muito bom para a mente, porque o meu psiquiatra pediu para que eu viesse aqui fazer, porque eu tenho síndrome de pânico, porque o meu psicólogo pediu para que fosse paralelo yoga e psicologia, né? E o yoga oferece muitas coisas boas assim nesse sentido. Porém, o yoga não é terapia. O yoga não é nada de, assim, podemos dizer, que você possa buscar para você ficar bom disso ou daquilo outro. O yoga oferece isso, independente de você vir buscar para isso. É uma consequência. O yoga é um caminho que a gente segue e que ele vai proporcionar todas essas coisas. A gente diz assim sempre, que é melhor prevenir do que remediar, né? Mas mesmo assim, quando as pessoas buscam para remediar, existem as técnicas específicas para essas pessoas, né? O amor, o abraço, a compaixão, que o yoga vai trazendo de dentro do nosso coração com o decorrer da prática, sabe? O burnout, Renata, como você falou, a gente lembra que tem uma correlação muito grande com o trabalho, certo? E outra coisa muito interessante é que é um diagnóstico que tem que ser feito, né, com pessoas especializadas, que os questionários, os inventários que você usa são métodos, né, de triagem muitas vezes, mas precisa ser feito todo um diagnóstico bem apropriado para você começar a tratar. E a yoga, né, e as terapias alternativas podem ajudar, auxiliar, mas óbvio que também às vezes precisa de medicações, precisa do acompanhamento do psicólogo, às vezes precisa também do afastamento do trabalho. Então... as terapias alternativas, elas vão servir aí para meio que desafogar a gente desse mundo de muito trabalho, do mundo do corre-corre, né? Ou, você disse, é encaminhado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, e eu já encaminho os meus pacientes também para yoga. Então, eu me pego ensinando respiração para o meu paciente que chega ansioso, que chega com compulsões alimentares e, às vezes, por algum motivo, a gente não pode estar utilizando de algumas fórmulas com ele. Então, às vezes eu digo assim, não pense que a Nutri é louca, tá? Eu estou lhe ensinando algo que vai aliviar. Então, eu digo que tente fazer 10 respirações profundamente, tente ver tente se projetar, onde você quer chegar, porque é onde a gente trabalhava isso, né, Dulce? Eu lembro que nas aulas de yoga, a gente era muito bem acolhido por você falou na história do abraço, então já nos recebia com um abraço. A gente não tem mais tanto costume de abraçar o outro, né? Então, a yoga também serve para melhorar esse nosso acolhimento, essa autoestima. Renata, outra coisa interessante, viu, Dulce? Recentemente a gente pegou um artigo científico onde foi feito um trabalho experimental e quando induzia o animalzinho ao estresse, uma organelazinha dentro do citoplasma, que é dentro da célula, a mitocôndria, ela mudava de lugar, ela mudava a sua conformação, ou seja, e a gente sabe que no ciclo de Krebs, que é uma coisa interessante, que tem a ver com a respiração, para a gente produzir energia, a gente precisa do oxigênio. O oxigênio é algo muito importante. E na modernidade as pessoas não estão conseguindo respirar direito, né? Elas estão ansiosas, ofegantes muitas vezes, esquece aquela respiraçãozinha do bebê. Então agora eu já vou pular para esse outro anga, que é o pranayama, né? Que é o controle rítmico da respiração. É um dos angas do yoga, é o quarto anga. Primeiro puja, depois vem mudras, depois vem kriya, depois vem pranayama, que é esse controle rítmico da bioenergia, através de exercícios respiratórios. Então, quando a gente passa essa técnica, as pessoas que chegaram muito ansiosas, com síndrome de pânico, com isso e aquilo outro, quando essas pessoas de verdade se permitem e acompanhar o movimento da prática, elas vão começando a se sentir mais calmas, mais tranquilo, vai entrando assim no lugar dela, que tem uma paz profunda. E quando a gente faz o exercício respiratório, essa pessoa vai acionar esse local dela onde existe. Já lá, está lá quietinho, já essa paz, essa plenitude, essa serenidade já está lá. Com a respiração, com os exercícios, né, a gente vai somente acionar. Aí o que é o oxigênio? O oxigênio, ele nos dá vida, né? E o prana
ele nos dá o movimento. Junto com o oxigênio, através desses exercícios, a gente vai espalhar no nosso organismo para potencializar mais a capacidade dos nossos pulmões, se enchendo de prana, que é essa energia que a tudo vivifica e que a tudo permeia. É bom a gente estar falando sobre toda essa parte da yoga, de concentração, de respiração, para desmistificar. Né? Porque quando a gente fala em yoga, assim como eu pensei no início, vou para yoga também, além para melhorar o meu nível de estresse, fazer aquelas posturas que a gente faz na yoga, que quando eu cheguei lá toda ansiosa para fazer, né, Dulce, disse, calma, tem toda uma evolução. Então, Dulce, até chegar uma postura naquele nível mais avançado, você tem que ter todo um período de yoga. Tem um período mínimo que você diga, olha, você precisa fazer yoga pelo menos 1 ano para você começar a ter começar a avançar muito mais na yoga. Há pessoas que quando chegam, na primeira prática de yoga já sentem uma diferença muito grande, já se apaixona e já coloca na sua vida, né? Começa a participar e essas pessoas, quando isso acontece, elas abraçam e seguem o caminho, né? Como você falou, né? Tem que ter toda uma preparação para chegar a um estado meditativo, que é o que o yoga leva, né? A meditação. Então, através desses exercícios respiratórios, com o prana que vai se espalhando pelo nosso corpo, né? Trazendo mais vida, mais amorosidade, mais força, vitalidade. Na China chama Qi essa energia. No Japão chama Ki. No Tental, aqui a gente chama força vital, energia vital. Na Índia chama prana. Então, daí a palavra pranayama, o controle rítmico da respiração, através de técnicas de respiração. Então, a gente pode deixar uma pessoa do jeito que a gente quiser. Se a pessoa não souber usar a respiração, a pessoa fica neurótica, fica tensa, fica calma demais. Me diga como você respira, que eu te direi quem és. Que eu digo como você está emocionalmente. Então, quando você segura muito a respiração nessa parte alta, essa é a respiração do ansioso, né? Nós trazemos o cliente, ou o participante, o sadhaka, que a gente chama em sânscrito, a respiração para o baixo ventre. Então, a gente vai tirar essa pessoa do mental e vai trazer para aqui e para agora. Esse momento que é o momento presente principal para a saúde. Se você conseguir ficar aqui e agora, na sua respiração, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Você já vai... O universo já vai dar 10 passos a seu favor. Você dá um passo e o universo vai te dar 10 passos em seu favor, na tua saúde, na tua paz, na tua família, na tua vida, tá? Não só yoga, né? Pode falar. Isso que Dulce falou é algo muito importante. A gente gasta muito tempo no passado, às vezes nos equívocos ou coisas que aconteceram lá atrás e que a gente não vai poder mudar, ou no futuro. E a gente acaba escasseando, né, o nosso momento presente, que é o momento de construção, né? O momento que a gente está hoje, que a gente não sabe se amanhã vai estar, né? E tem que abraçar esse passado e acolher para poder mudar. E o yoga, eu acho que é algo que traz a gente para o presente. Então a gente vai para um breve intervalo e no retorno eu vou convidar a Dulce para fazer uma demonstração de yoga aqui pra gente. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar. Agora com a Dulce e Olga aqui fazendo uma instrução prática com a gente, e eu vou participar também, né? Vamos começar nesse cenário aqui lindo, pedindo a Dulce, né, que possa conduzir esse momento com muita alegria e muito amor. Então, primeiramente, a reverência, Namastê. Podemos fechar um pouquinho os olhos para acalmar nossa mente antes de iniciar a prática. Desacelerar os pensamentos e prestar atenção à respiração. Perceba como está seu corpo nesse momento e distribua o ar por todas as partes do seu corpo. Ok, então abrimos os olhos e vamos agora às instruções do alinhamento. Então o peso do corpo deve estar bem distribuído para os dois lados da nádega, a espinha deve estar bem
estendida, mas sem nenhum tipo de tensão. Perceba que a respiração vai trazendo você para a verticalidade. De novo, deixa o ar entrar e a barriga ficar macia, deixando que o prana, que é essa energia que a tudo vivifica e que a tudo permeia, possa se distribuir por todas as partes do corpo, trazendo saúde, paz, harmonia, votos de longevidade para todos. Vamos trazer os dedos indicadores e polegares repousando com as palmas voltadas para cima. Esse gesto com as mãos chama-se mudras. São gestos reflexológicos que vão abrir portas no nosso inconsciente, trazendo mais saúde e trazendo mais cura. Esse gesto é o gesto da sabedoria. Então, como ele é o gesto da sabedoria, é algo que nós já temos, que manifesta naturalmente em nós essa sabedoria, a sabedoria da cura. O corpo se cura sozinho, basta que você acesse alguns pontos. E este mudra é uma das ferramentas, né, que a gente pode utilizar para acessar esse local de cura que todos temos naturalmente, né, que já é natural nosso. Abre os olhos e traz as mãos agora em Pranamudra. As mãos se unem à frente do peito. Esse gesto, ele desencadeia em nós um estado de yoga, um estado de união, que é o que significa a palavra yoga, união da mente e do corpo. Então, mente sã, corpo sã, e diz o ditado. Sinta o contato de suas mãos. Perceba a energia caminhando por dentro de você e por fora. Repouse as mãos nos joelhos e vamos fazer o pranayama para você ter uma melhor concentração. Tá? Então, Nadi Shuddha é o nome dessa posição com a mão, que é um mudra também. Com a mão direita, com a mão direitinha, você faz esse mudra. Indicador e médio para dentro e os outros 3 para fora. Então, com o polegar na narina direita, você vai virar a cabeça para frente, certo? E você bloqueia a narina esquerda com esses 2 aqui, ó. Anelar e mínimo bloqueia a narina esquerda. E inspira pela narina direita. Prende um pouquinho e solta pela esquerda. Puxa pela esquerda. Bloqueia um pouquinho e solta pela direita. Ok, podemos tirar a mão, fechar os olhos e sentir o efeito. A gente traz a nossa consciência para as cavidades nasais. Podemos perceber aí os efeitos desse exercício. Após esse exercício, nós vamos deitar. Vocês podem desenrolar a esteirinha de yoga até lá atrás, para que vocês possam deitar para receber os efeitos desse exercício e de tudo que a gente fez antes desse. Agora. Vocês podem ir desenrolando devagarzinho. E já deita, já descansa as costas. Essa postura que vocês vão fazer agora é uma das posturas mais difíceis do yoga, que é Shavasana. Shavasana significa cadáver. Suba mais um pouquinho, Jean. Vá com os pés até em cima do colchonete. Porque daqui a pouco vocês vão ficar sem se mexer. Porque esta é a postura mais importante. É a postura que recebe todos os efeitos de tudo que foi feito do início da prática até agora. Se entregue para a Mãe Terra. Dessa forma, você vai descontrair todos os músculos, nervos e articulações. Você vai lá com a sua consciência e pede para que esse músculo te diga alguma coisa, conte a sua história. E depois isso vai se dissolvendo e o prana vai podendo passar por aí, porque enquanto você não relaxa, o prana quer passar e tem algo interrompendo ali. Então você respira profundamente. Pensa na palavra relaxe. Estou aqui agora, nesse momento, consciente da minha respiração. Vai ficando de lado, agora a gente vai
Isso é só uma demonstraçãozinha da prática. Então ficam de lado, agora por cima do lado ou do esquerdo ou do direito e vai sentando-se com a cabeça baixa. Vamos agora, dentro de alguns instantes, estaremos encerrando essa prática, né, de yoga, que é somente uma amostra daquilo que vem a ser o yoga. O yoga tem 8 angas, né? E nós aqui fizemos apenas 4 angas. No próximo programa pode ser que a gente possa se estender um pouco mais. Então, busca a posição firme e confortável. Traz as mãos acima da cabeça, inspira. Traz à frente do peito e numa reverência e inclinação, Namastê. Aí vocês dizem, Namastê. Está encerrada a nossa prática. Eu desejo para vocês um dia de luz, de paz, que todos os seres sejam felizes. Dulce, gostaria de agradecer a você por essa excelente demonstração nessa aula de yoga aqui. Estou muito aliviado. Agradecer a Miriam que participou conosco e vamos para mais um intervalo comercial. E depois voltamos lá no estúdio com o programa Saúde e Bem-Estar. Voltamos com o nosso Saúde e Bem-Estar e agora vamos falar sobre acupuntura. Jean, você esteve conversando com o Dr. Neusvaldo Henrique no Café com Especialista, não foi isso? Isso mesmo, um grande amigo de faculdade e que trouxe um grande conhecimento sobre a acupuntura. Que bom, que é mais uma alternativa no controle da dor e do estresse. Vamos conferir como é que foi o bate-papo do Jean com o Dr. Neusvaldo. Olá pessoal, mais um Café com Especialista e nessa noite tenho a honra de entrevistar um grande amigo de faculdade, Dr. Neusvaldo Henrique, e que é especialista em dor pelo Albert Einstein de São Paulo e acupuntura pela FMU também de São Paulo. E é o tema dessa noite. Neusvaldo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Jean, boa tarde, é uma honra minha, eu estou extremamente honrado aqui estar conversando com você, é uma grande alegria que estar compartilhando um pouco desses conhecimentos e estamos aqui tentando passar alguma informação para as pessoas que vão apreciar o programa, né? Então, essa honra é compartilhada por mim também, estou aqui para tentar colaborar com o programa. É isso aí, Neusvaldo. Esse programa ele tem justamente essa missão de levar um pouco mais da nossa medicina às pessoas que estão em casa. E o nosso tema hoje, a gente falando dentro da medicina integrativa, e tem algo que é muito importante, que é a acupuntura. O que a acupuntura representa hoje dentro da nossa medicina? A acupuntura, há tempos atrás, Jean, ele era muito marginalizada por ser uma medicina pouco reconhecida, né? A medicina da acupuntura ela é milenar, tem mais de 5.000 anos, que desde a história na China, onde foi descoberta, e foi aplicada desde o início, inclusive nas universidades, né, como ensino, ela mundialmente veio integrar num período assim, muito remoto. Então, naquele período, inicialmente, não se tinha uma medicina avançada, ao contrário, era muito rudimentar. Se trabalhava com chás, com efusões, com coisas, elementos, né, físicos muito rudimentares, inclusive ossos, pedaços de pedra, que eram instrumentos utilizados para estimular pontos no corpo e que, aos poucos, foi se desenvolvendo e percebendo os efeitos terapêuticos nas pessoas. Então, historicamente, a acupuntura evoluiu no mundo, passou por várias situações, vários momentos em que havia altos e baixos, e no Brasil ela realmente só cresceu no último século. Quer dizer, há mais de 5.000 anos que existe, mas o crescimento real dela só tem pouco mais de 50, 80 anos, talvez, no Brasil. Os trabalhos, Neusvaldo, falam muito da utilização da acupuntura com o tratamento da dor. Mas existem algumas outras indicações também que a acupuntura poderia ajudar? Certamente. A principal indicação é o tratamento da dor. Mas hoje podemos utilizar a acupuntura como um tratamento para síndromes metabólicas, para doenças como a obesidade, para problemas relacionados ao emocional, principalmente falando da ansiedade, né? Podemos utilizar a acupuntura como tratamento, inclusive de doenças derivadas da ansiedade, doenças de aspecto psiquiátrico, né? E outras tantas utilidades. Então a dor realmente é o que mais se divulga. Talvez o mais conhecido, né, nesse aspecto. Agora, o tratamento ele envereda para inúmeras áreas, como essas que eu citei.
Outra coisa interessante, que é uma dúvida, acredito, da população como um todo, que é a questão do reconhecimento da acupuntura como uma especialidade médica. E muitas pessoas acham que não há um reconhecimento. É verdade, é um tema bastante importante, porque talvez não seja de domínio público, ou pelo menos de uma grande parte da população. Sabemos que em 1950, quando na China realmente houve uma grande revolução com o seu imperador Mao Tse-tung, em que ele incorporou essa integração da medicina ocidental com a oriental, tentando fazer com um trabalho integrativo da nossa medicina ocidental, que nós conhecemos, com a medicina oriental, representada então pela acupuntura. Então, no Brasil, isso evoluiu mais de 1988, quando o SUS começou a incorporar isso como um tratamento. E em 1995, quando o Conselho Federal de Medicina reconheceu como especialização médica. E em 1998, 99, quando a Associação Médica Brasileira também o reconheceu. Então, hoje não é uma ciência charlatã, uma ciência sem respaldo, como talvez muitos possam pensar. Nós temos realmente um valor da acupuntura com medicina integrativa, ou seja, antigamente chamada, né, de medicina independente, era citada com outros nomes, mas hoje o termo integrativo é mais utilizado e modernamente mais utilizado, porque é uma medicina em que você pode agregar a nosso conhecimento de medicina ocidental, né? Então, ele não substitui, claramente ele integra, ele complementa. Então, essa visão de complementariedade da nossa acupuntura, que hoje é mais reconhecida no Brasil, é extremamente importante. E é de importância saber, pelo menos para a população de modo geral, que não é uma ciência sem respaldo. Ela hoje é reconhecida pelos grandes conselhos, né, representados pela medicina, por exemplo. Que bom, Neusaldo, que isso é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Outra dúvida muito interessante é que as pessoas, quando a gente indica, a gente orienta às vezes o tratamento para buscar um especialista, elas falam muito da questão do medo da agulha. Ah, não vou fazer o tratamento não. Tem também o medo de contrair alguma infecção porque vai utilizar agulhas. E isso é muito frequente? O que é que você poderia nos ajudar? Bem colocado. Na verdade, é muito frequente, né? Eu acho que uma das grandes dúvidas é a questão da dor. A grande utilização, até paradoxal, você falar da acupuntura para tratar uma dor e você ter ela como o medo principal, ela causar dor em você. Mas isso realmente é um mito. Ela é bem praticada, uma técnica adequada, um diagnóstico adequado, você não tem dor. É simplesmente uma técnica indolor. As agulhas são de espessura extremamente fina, elas penetram o tecido, mas de uma forma que não causam um traumatismo significante, então não há percepção de dor. Até estudos já mostraram que a área quadrada de penetração da agulha é insuficiente para atingir vários terminais nervosos, causando dor significante. Então, fisiologicamente, não tem como fazê-lo, a não ser que você, claro, utilize de uma forma inadequada. Mas esse mito da infecção, que eu vou falar agora há pouco, e da dor, não existe. A infecção, para você ter uma ideia, já são utilizadas agulhas descartáveis e esterilizadas. Assim é a forma correta também de proceder, né, com o tratamento de acupuntura. Então você tem um conjunto de agulhas que é vendida facilmente em mercados aí, que são esterilizadas, você utiliza apenas uma vez, é descartado. Então o correto é você não reutilizar. Então, quanto a esse risco, sabendo utilizar as agulhas de uma forma adequada, não há perigo nenhum quanto à infecção, muito menos com a dor. Neusaldo, gostaria de te agradecer do fundo do meu coração. Você é uma pessoa que convive e conviveu comigo um bom tempo durante a faculdade, depois foi para São Paulo e voltou aqui para Arapiraca, e hoje a gente tem a honra de trabalhar com você mais uma vez. Jean, o agradecimento é meu. Eu estou extremamente feliz e honrado por estar participando do seu convite, desejando boa sorte no seu programa e que você brilhe bastante como você vem brilhando na sua vida pessoal e profissional. Prazer é todo meu, só tenho a agradecer o convite. Obrigado, Neusaldo. Esse foi mais um Café com o Especialista, hoje com o Dr. Neusaldo Henrique. Voltamos para o nosso estúdio. E aí, Renata, muito bom o papo no Café com o Especialista com o Dr. Neusaldo, trazendo algo que é muito interessante. Uma das coisas que o Dr. Neusaldo trouxe, como todo mundo viu aí, é a questão de que a acupuntura ela é considerada uma especialidade médica. Outra coisa muito interessante é que a questão do medo que as pessoas têm, tanto de infecção, medo da dor da agulha, e que isso é algo que não existe quando as medidas são bem tomadas. Então, foi um ótimo papo com o Dr. Neusaldo.
Pois é, Jana, porque até o meu preconceito com agulha, se doía ou não, acabou depois desse papo com o Dr. Neusvaldo no Café com Especialista. Mas falamos tanto em dor e estresse. E para diminuir o estresse e a dor, a gente também precisa desintoxicar o nosso corpo. Então, a gente trouxe para o nosso momento culinário uma amiga nossa que veio fazer um suco detox pra gente. Vamos sim, eu quero tomar. Muito bom. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso Momento Culinária Saudável. Manuela Pereira, amiga querida, farmacêutica. E hoje tem os dotes culinários dela, né? Proprietária da franquia Mr. Detox. E hoje veio nos ensinar a fazer um suco detox, né, Manu? O que é que você trouxe aí pra gente? Eu trouxe um suco verde, né? A gente fazer um suco anti-inflamatório. Couve, abacaxi, maçã, gengibre, hortelã e água de coco. Muito bom. Então vamos ver lá como é que faz Vamos começar. Já estou aqui na expectativa, viu? Isso. O Jean já está ali. Já fez um momento relax na yoga, Já, né, e agora eu vou Jean? tomar um suco anti-inflamatório aqui. Muito bem, então vamos lá. Então vamos lá. Vamos começando pelo Você couve. utiliza quantas folhas de Isso. couve? 2 folhas. Né? A gente pode até partir com a mão mesmo. É melhor né? partir com a mão, porque quando a gente parte com a faca, ela oxida as folhas de couve. Então perde um pouco das propriedades. Então é melhor a gente quebrar a folhinha isso, e rasgar com a mão. Isso, a couve já foi lavada. Couve, fonte de cálcio, é anti-inflamatório. Também tem uma quantidade de ômega 3, por isso a propriedade anti-inflamatória. Isso. Hortelã, da folhinha miúda. Isso. Né? Vamos colocar 5 a 6 folhinhas. Que ele vai dar uma refrescância. Refrescância e também ajuda a acalmar, já a gente tá falando de estresse, né? Muito bem. O gengibre, né? O gengibre é um termogênico natural. Isso. Depende do gosto da pessoa que esteja fazendo. Eu vou colocar uma lasca do gengibre porque eu gosto dele só refrescante. Tá, Não gosto dele porque ele tem um ardor natural. Isso. Eu gosto mais de gengibre, eu já colocaria duas lasquinhas de gengibre, mas deixa só uma, né? Abacaxi. Aqui tem 2 rodelas de abacaxi. Certo. Digestivo, fonte de fibras. Esse suco parece que vai ficar bom, viu? A maçã. A maçã a gente vai colocar meia maçã com casca. Isso. A quantidade de fibra, muita fibra na casca. A maçã tem a pectina, que ela ajuda no controle do colesterol e da saciedade. Cortar a maçã sempre na hora, ser o último, e cortar bem no momento do suco, para que ela não oxide. E para finalizar, água de coco, né? Já tá aqui. Você coloca quanto de água de coco? Eu vou colocar 500 ml, Tá, porque somos 3. certo. Água de coco é Natural, é do coco, não é daquelas da garrafinha. Ela ajuda a diminuir a acidez do sangue, e isso, como a gente tá falando de estresse também, diminuir assim, quando a gente tá estressado, então é natural a gente ter um sangue mais acidificado. Então a água de coco aí, ela vai servir também para dar uma melhorada no nosso pH sanguíneo. Isso, agora a gente já pode bater. Vamos lá? Então o suco já está pronto, alguns segundos batendo. Nós não vamos coar para aproveitar todas as propriedades, todos os nutrientes, todas as principalmente as fibras, que vai trabalhar na saciedade, ajudar no controle da glicemia, no controle do colesterol. Não adoça, vocês estão percebendo que Manu não adoçou, não colocou adoçante, não colocou açúcar. E isso faz parte da receita do suco. Você utilizar o sabor das próprias frutas, o doce que já tem da própria água de coco. Muito bem. E aí, já experimentou? Vamos fazer um brinde, né? Muito bem, vamos lá. Tô aguardando vocês pra gente fazer um brinde. Vamos lá? Então, um brinde ao Brinde. nosso programa. Ao programa e a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Isso aqui é de extrema importância para a saúde. Muito bom. Muito bom. Né?
as pessoas não estão acostumadas. Quando a gente fala não adoça, não coloca açúcar, não coloca adoçante, as pessoas já pensam que não vou gostar do sabor. E a gente tem que acostumar a sentir o sabor do alimento, não é? Então, aqui no suco verde, ele não coou, mas a gente não consegue sentir a folha da couve, né? Então tá tudo, é só bater direitinho, que não vai precisar passar pela peneira, não precisa, se você pegar uma maçã mais vermelhinha, então vai estar mais doce, uma água de coco também legal, o abacaxi mais doce, não há necessidade de colocar açúcar nem adoçante, tá? Manu, obrigada, tá, por você ter vindo aqui. Você arrasou na receita. O suco realmente ficou fantástico, tá? Que maravilha. Obrigada. E vamos nos despedir, né, Jean? É isso aí, Renata. Um maravilhoso sábado para você e obrigado por ter ficado com a gente aqui no Saúde e Bem-Estar. Tchau, até o próximo programa.